Depois de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, ele compartilha com alegria as boas novas do retorno do Senhor com a sua família. Mas, para sua surpresa, sua esposa e sua mãe, seduzidas pelas mentiras do pastor, se opõem. Minha esposa me disse: faça uma escolha, a Relâmpago do Oriente ou a nossa família. Em sua dor, ele vem para diante de Deus para buscar. E são o conforto e a orientação das palavras de Deus que lhe fornecem fé. Eu sabia que, como crente, buscar a verdade é o único jeito significativo de viver. Eu devia fazer isso da melhor maneira possível e cumprir o meu dever. Ele continua a compartilhar o evangelho com sua família. E, inesperadamente, os membros da família que originalmente se opuseram à sua fé mudam de opinião. E ambas aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Minha esposa também pediu perdão, dizendo: não devia ter sido tão opressiva com você. Sinto muito. Quando ouvi minha esposa pedir perdão, fiquei comovido. Quase comecei a chorar. O que é que muda a atitude delas? Com elas obstruindo seu caminho, como ele passou por isso, seguindo passo a passo a orientação de Deus? Quando você aceitou a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias? No verão passado, eu estava pesquisando online e crentes compartilharam a verdade comigo sobre como o Senhor retorna, como ouvir a voz de Deus e acolher o Senhor, como distinguir o Cristo verdadeiro, o plano de 6.000 anos de Deus e muitos outros aspectos da verdade. Também li muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso. Pesquisei por uns 2 meses. E tive certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Fiquei entusiasmado e aceitei a obra dele dos últimos dias. Mal podia esperar para contar à minha família as boas novas sobre o retorno do Senhor, para trazê-la para diante de Deus. Mas antes de ter a chance de compartilhar o evangelho com eles, o comandante do meu batalhão me convocou de volta. Você perdeu a chance. Sim. Compartilhei o evangelho com eles mais tarde por telefone. Uma vez, minha esposa e eu começamos a conversar sobre como acolher o Senhor. E ela me perguntou se eu acreditava na Relâmpago do Oriente. Seu pastor havia dito que essas pessoas abandonavam a família e que eu devia deixar essa fé. Eu me senti péssimo e com raiva ao ouvir aquilo. Eu disse: não seja tola. Como pode acreditar cegamente no pastor? Existe alguma base para ele dizer isso? Creio em Deus Todo-Poderoso há 4 meses. Eu abandonei você? Não ligo para minha família? Só sei que o Partido Comunista da China está prendendo e perseguindo crentes, separando as famílias de muitos deles. Como eles podem distorcer os fatos e dizer que não queremos nossas famílias? São mentiras. Você não pode dar ouvido às mentiras e boatos deles. Depois eu disse a ela: uma pessoa sensata deveria pesquisar sobre o tema da vinda do Senhor e ver se as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. Romanos 10:17 diz: logo, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas de Deus ouvem a voz dele. Portanto, devemos investigar tudo relacionado à vinda do Senhor e ouvir a voz dele. As palavras de Deus são a verdade, elas têm poder e autoridade. Não poderiam ter vindo de uma pessoa. Determinei que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, pois vi que todas as palavras dele são a voz de Deus. Como ela reagiu? Ela não quis ouvir. Tudo que pude fazer foi encerrar a ligação. Liguei para ela de novo semanas depois, mas ela simplesmente desligou. Depois, durante a reunião noturna, ela ficou me ligando o tempo todo. Não consegui relaxar na reunião nem receber qualquer esclarecimento das palavras de Deus. Eu não sabia o que fazer. Então orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse naquela situação. Depois de orar, pensei que, embora eu ainda não entendesse a vontade de Deus naquilo, eu devia ter fé. Isso não podia me impedir. Eu deveria me concentrar na reunião. Então,
me acalmei um pouco. Mas aí, no outro dia, minha esposa me ligou de repente e disse: "Você comprou um celular para ouvir as pregações da Relâmpago do Oriente, mas nossa filha está doente e não teremos dinheiro para o tratamento dela. Você não está cuidando dela por causa da sua fé." Eu sabia que ela estava dizendo isso porque não queria que eu acreditasse em Deus Todo-Poderoso. Pegaríamos dinheiro emprestado, se preciso, e é bem normal que uma criança fique doente. Ela teria adoecido quer eu fosse crente ou não. Como minha esposa, podia achar que eu não queria o bem da menina. Ver que ela estava usando a doença da nossa filha como desculpa para me afastar da minha fé me deixou bastante transtornado. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela continuou: "Se você insistir em crer nisso, é possível que não sejamos uma família no futuro." Isso partiu meu coração. Perguntei-me se ela realmente queria o divórcio com uma filha tão nova. Eu me senti péssimo e desliguei sem dizer mais nada. Mas o que ela tinha dito ficou me incomodando. E não consegui deixar de culpar a Deus. Eu me perguntava por que ele não tinha protegido a harmonia da nossa família e a saúde da nossa filha. Você não entendia por que aquilo estava acontecendo. Exatamente. Por um tempo, não consegui me acalmar diante de Deus nas reuniões e não tive nenhum esclarecimento para comunicar. Então eu me ajoelhei diante de Deus e disse: "Deus, minha estatura é pequena. Sinto-me deprimido e fraco com o que minha esposa disse. Por favor, fica comigo e me guia para que eu entenda a tua vontade." Naquela noite li uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Gostaria de lê-la. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: "Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas, que lhes falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto à senda para a prática. Mas em todo caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus, assim como Jó. Embora Jó fosse fraco e amaldiçoasse o dia em que nasceu, ele não negou que todas as coisas da vida humana foram concedidas por Jeová, nem que Jeová também é aquele que tira todas elas. Não importa quanto fosse testado, ele manteve essa fé. Na sua experiência, não importa que tipo de refinamento você passe por meio das palavras de Deus. O que ele exige da humanidade, em resumo, é sua fé e seu amor por ele. O que ele aperfeiçoa ao operar assim é a fé, o amor e as aspirações das pessoas. Deus faz a obra da perfeição nas pessoas e elas não podem vê-la, não podem senti-la. Em tais circunstâncias, sua fé é exigida. A fé das pessoas é exigida quando algo não pode ser visto a olho nu. E sua fé é exigida quando você não consegue abrir mão de suas próprias noções. Quando você não tem clareza a respeito da obra de Deus, o que é exigido de você é ter fé e assumir uma posição firme e dar testemunho. Quando Jó chegou a esse ponto, Deus lhe apareceu e falou com ele. Quer dizer, é somente de dentro de sua fé que você será capaz de ver Deus. E quando você tiver fé, Deus o aperfeiçoará. Sem fé, ele não pode fazer isso. Amém. As palavras dele me mostraram que a senda para o reino dele não é um caminho fácil. Há todos os tipos de adversidades e provações, e muitas coisas desagradáveis acontecerão. Mas devemos passar por tudo isso para revelar se temos fé verdadeira em Deus e se podemos dar testemunho retumbante dele. Quando minha esposa se opôs à minha fé em Deus Todo-Poderoso, no início tive fé para dar testemunho a ela. Mas quando ela me ameaçou com o divórcio e nossa filha adoeceu, comecei a me queixar. Culpei a Deus por ele não proteger o bem-estar da minha família pela doença da minha filha. Vi que eu não tinha fé verdadeira em Deus. Algumas coisas ruins e eu comecei a culpar Deus. Como isso era testemunho? Então me perguntei, por que eu perderia a fé em Deus no momento em que algo acontecia com minha família?
Por que tinha de culpá-lo? Como você abordou esse problema? Li uma passagem das palavras de Deus que me deu algum entendimento da minha visão equivocada sobre a fé. Assistamos a um vídeo com a leitura das palavras de Deus. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: Hoje você não crê nas palavras que digo e não presta atenção nelas. Quando chegar o dia de difundir essa obra e você perceber a totalidade dela, você se lamentará e naquele tempo você ficará perplexo. Há bênçãos, mas você não sabe como desfrutá-las. E há a verdade, mas você não a busca. Acaso você não está trazendo desprezo sobre si mesmo? Hoje, embora o próximo passo da obra de Deus ainda esteja por começar, nada há de excepcional no que se refere às demandas feitas a você e ao que se espera que você viva. Há tanta obra e tantas verdades. Elas não são dignas de serem conhecidas por você? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de despertar seu espírito? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de fazer com que você se odeie? Você se contenta com viver sob a influência de Satanás, em paz e alegria e com um pouco de conforto carnal? Será que você não é a mais baixa de todas as pessoas? Ninguém é mais tolo do que aquelas que contemplaram a salvação, mas não buscam ganhá-la. São pessoas que se empanturram com a carne e se deliciam com Satanás. Você espera que sua fé em Deus não envolva quaisquer desafios ou tribulações, nem a menor dificuldade. Você sempre busca coisas sem valor e não dá valor à vida. Em vez disso, coloca seus pensamentos extravagantes acima da verdade. Você é tão inútil. O que você busca é ser capaz de ter paz depois de crer em Deus, que suas crianças estejam livres de doenças, que seu marido tenha um bom emprego, que seu filho encontre uma boa esposa, que sua filha encontre um marido decente, que seus bois e cavalos arem bem o solo, que tenha um ano de clima bom para suas colheitas. É isso que você busca. Sua busca visa tão somente viver com conforto, que nenhum acidente sobrevenha à sua família, que os ventos passem ao largo, que sua face não seja tocada pela areia, que as colheitas de sua família não sejam inundadas, que você não seja atingido por nenhum desastre. Em suma, você busca viver no abraço de Deus, viver em um ninho aconchegante. Um covarde como você que sempre busca a carne, você tem um coração, tem um espírito? Você não é uma besta. Eu lhe dou o caminho verdadeiro sem pedir nada em troca, mas você não busca. Você é mesmo alguém que crê em Deus? Eu lhe concedo vida humana real, mas você não busca. No que você se diferencia de um porco ou de um cão? Porcos não buscam a vida do homem, não buscam ser purificados e não entendem o que é vida. Todo dia, depois de comer sua porção, eles simplesmente dormem. Dei a você o caminho verdadeiro, mas você não o ganhou. Você está de mãos vazias. Você está disposto a continuar nessa vida, na vida de um porco? Qual é o significado de tais pessoas estarem vivas? Sua vida é desprezível e ignóbil. Você vive no meio da imundície e licenciosidade e não busca nenhum objetivo. Acaso sua vida não é a mais ignóbil de todas? Você se atreveria a levantar os olhos para Deus? Se você continuar a experimentar desse modo, o que adquirirá além de nada? O caminho verdadeiro foi dado a você, mas ganhá-lo ou não depende, em última análise, da sua busca pessoal.
Encontrei a resposta aqui. Meu objetivo e perspectivas na fé estavam errados. Não era para ganhar a verdade, mas para que minha família ficasse bem e segura. Eu só queria viver no abraço de Deus e desfrutar sua graça. Quando tinha as bênçãos dele, eu tinha fé para segui-lo. Mas quando apareceram problemas em casa, quando minha filha adoeceu, eu me queixei e culpei a Deus por ele não proteger minha família. Eu não tinha fé de verdade. Até me senti injustiçado por aquilo acontecer, achando que Deus deveria me abençoar pela minha fé, que eu não deveria enfrentar aquele tipo de coisa. Então percebi que minha fé se baseava na condição de receber bênçãos e não resistiu ao teste. Ter fé, adorar a Deus é correto e natural. É como filhos que obedecem aos pais. Não deveríamos negociar com Deus. Mas eu sempre quis receber coisas de Deus, receber bênçãos dele. Eu não tinha consciência nem razão. Eu era aquele tipo de pessoa sem coração nem espírito. Como tal fé poderia estar alinhada à vontade dele? Àquela altura, vi que aquelas dificuldades tinham acontecido com a permissão de Deus. Passar por tudo aquilo estava expondo minhas perspectivas erradas sobre a fé. Para eu refletir e conhecer-me por meio das palavras de Deus, mudar minhas ideias erradas e ganhar fé verdadeira em Deus. Aquilo era Deus me purificando e me salvando. Entender a vontade dele me fez ter mais fé nele. Não queria continuar buscando paz e bênçãos para minha família. Precisava estar nas reuniões quando deveria. Também decidi diante de Deus que, independentemente do que acontecesse, eu continuaria buscando a verdade. Sua perspectiva sobre a fé mudou. Na verdade, por meio dessas dificuldades, você viu os problemas em sua fé. Você realmente ganhou algo. Verdade, graças a Deus. Depois li outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: a que se refere esta palavra fé? A fé é a crença genuína e o coração sincero que os humanos deveriam possuir quando não podem ver nem tocar algo. Quando a obra de Deus não está alinhada com as noções humanas, quando está além do alcance humano. Essa é a fé da qual eu falo. As pessoas necessitam de fé durante períodos de dificuldade e refinamento. E a fé é algo que é seguido pelo refinamento. Refinamento e fé não podem ser separados. Não importa como Deus opera e, independentemente do tipo de ambiente em que você está, você é capaz de buscar a vida e de buscar a verdade, de buscar o conhecimento da obra de Deus e de ter um entendimento das suas ações. E você é capaz de agir de acordo com a verdade. Fazer isso é o que é ter fé verdadeira. E fazer isso demonstra que você não perdeu a fé em Deus. Você só pode ter a fé verdadeira em Deus se for capaz de persistir em buscar a verdade por meio do refinamento. Se você for capaz de verdadeiramente amar a Deus e não desenvolver dúvidas sobre Ele. Se não importa o que Ele faça, você ainda praticar a verdade para satisfazê-lo, e se for capaz de buscar nas profundezas sua vontade e de estar atento à sua vontade. Amém. Aprendi com as palavras de Deus que não importa se as coisas vão bem ou se estão difíceis. Não podemos duvidar nem culpar a Deus. Devemos buscar a vontade de Deus, agir de acordo com as palavras dele e satisfazê-lo por mais que soframos. Somente isso é fé verdadeira. Esse entendimento me deu uma senda de prática e a fé para seguir a Deus. Graças a Deus. Como sua esposa ficou depois disso? Mais tarde, liguei para minha mãe e perguntei se minha esposa estava bem. Ela disse que minha esposa tinha ido para a casa dos pais dela em vez de cuidar do nosso lar. E estava totalmente diferente. E o pastor lhe disse que minha senda era errada, que minha fé era uma traição ao Senhor Jesus. Ele instruiu minha mãe a me fazer desistir da Relâmpago do Oriente. Fiquei com muita raiva quando ouvi isso. Fiquei pensando no motivo para ele dizer tais mentiras.
Era por causa desses rumores enganosos que minha esposa se opunha à minha fé em Deus Todo-Poderoso. Não podia deixá-los me deter. Não podia ouvi-los, não importava o que dissessem. Depois de refletir sobre isso, eu disse: Mãe, não ouça o que o clero está dizendo. Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades e é a voz de Deus. Ele é o Senhor Jesus retornado. Ele e o Senhor Jesus são o mesmo Deus. Então minha fé nele não é uma traição ao Senhor Jesus. É acompanhar os passos do Cordeiro e acolher o Senhor. Ela não respondeu nada naquele momento. Então, liguei para minha esposa. Fiquei surpreso ao ouvi-la irritada. Ela disse: Por que está me ligando? Achei que não se importasse mais conosco. Agora faça uma escolha. A Relâmpago do Oriente ou a nossa família? Tudo bem se não pensar em mim, mas pense em nossa filha. Ela só tem 8 meses de idade. Deve ter sido terrível ouvir isso. E foi. Fiquei transtornado. Eu não entendia. Eu só me reunia e lia as palavras de Deus Todo-Poderoso. Eu estava na senda certa. Eu nunca disse que não queria nossa família, nem que não me importava com nossa filha. Por que ela me obrigaria a fazer esse tipo de escolha? Então me ocorreu que ela não sabia o que era fé em Deus Todo-Poderoso e não me escutaria. Mas me fazer desistir da minha fé era impossível. Eu já tinha certeza que ele é o Senhor Jesus retornado. Então sabia que deveria continuar seguindo Deus Todo-Poderoso. Quando viu que eu não respondia, ela simplesmente desligou. As coisas que minha esposa disse me perturbaram, mas eu sabia que não deveria culpar a Deus como antes. Eu deveria ter fé, confiar em Deus para passar por aquilo. Então, ouvi um hino das palavras de Deus chamado Você deve abandonar tudo pela verdade. Vou lê-lo para vocês. Ótimo. Você deve sofrer dificuldades pela verdade. Deve se entregar à verdade. Deve suportar humilhação pela verdade. E para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você deve fazer. Você não deve jogar a verdade fora em favor de uma vida familiar pacífica. Nem deve perder a dignidade e integridade da sua vida por causa de um prazer momentâneo. Você deve buscar tudo que é belo e bom e buscar uma senda na vida que seja mais significativa. Se você levar uma vida tão vulgar e não buscar quaisquer objetivos, você não desperdiça a vida? O que você pode ganhar com uma vida assim? Você deve abandonar todos os prazeres da carne em favor da verdade e não deve jogar fora todas as verdades em favor de um pouco de prazer. Pessoas assim não têm integridade nem dignidade. Sua existência não faz sentido. Amém. Essas palavras reforçaram minha fé. Eu sabia que buscar a verdade é o único jeito significativo de viver. Não podia perder a fé por problemas em casa ou dificuldades carnais. Carecer de fé e não adorar a Deus seria uma vida sem sentido e sem valor. Não podia ser detido por minha família. Ela e a saúde da minha filha estavam nas mãos de Deus, então devia entregá-las a Ele e me submeter aos seus arranjos. Precisava buscar a verdade e cumprir o meu dever. Buscar a verdade é o que tem o maior valor. Sim. Então você manteve a fé diante da oposição de sua família. Como você passou por esse impasse? E como elas acabaram aceitando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias? Tive de voltar para casa para renovar minha identidade. Senti que era uma boa chance de compartilhar o evangelho com elas. Eu estava muito animado. Mas também estava preocupado, pois minha esposa e minha mãe eram contra a minha fé. E todos lá sabiam em que eu acreditava. Se o clero local soubesse que eu estava de volta, tentaria me atrapalhar. Eu não fazia ideia do que poderia acontecer lá. Então, clamei a Deus, dizendo: ó Deus,
Quero compartilhar o evangelho com minha família. Mas elas têm me oprimido e o clero tem interferido. Temo que não queiram ouvir minha comunhão. Deus, quero confiar em Ti e estou colocando nossa família em Tuas mãos. Por favor, fica comigo e abre uma senda para mim. Então, ouvi outro hino das palavras de Deus. Em toda pessoa, questão e coisa que encontrar, a palavra de Deus aparecerá para você a qualquer momento, orientando-o a agir segundo sua vontade. Faça tudo na palavra de Deus e Deus o conduzirá adiante em cada um de seus atos. Você nunca se desviará e será capaz de viver em uma nova luz, com ainda mais e mais novos esclarecimentos. Você não pode usar as noções humanas para refletir no que fazer. Você deveria submeter-se à orientação da palavra de Deus, ter um coração aberto, aquietar-se diante de Deus e ponderar mais. Não se aflija com soluções para o que não entende. Apresente tais questões diante de Deus com mais frequência e ofereça-lhe um coração sincero. Acredite que Deus é o seu Todo-Poderoso. Você precisa ter uma aspiração tremenda por Deus, buscando avidamente, ao mesmo tempo que refuta as desculpas, as intenções e os truques de Satanás. Não se desespere, não seja fraco. Busque com todo o seu coração. Espere com todo o seu coração. Coopere ativamente com Deus e livre-se de seus obstáculos internos. Amém. Quando ouvi esse hino, soube que a vontade de Deus estava nessa viagem. Mas eu tinha pouca fé e não entendia a vontade de Deus. Porém, deveria confiar nele. E à parte, acredite, que Deus é o seu Todo-Poderoso chamou minha atenção. As palavras de Deus me deram fé. Fiquei pensando que o que me acontece todos os dias é o que Deus permite. Contanto que eu confie em Deus e o busque, creio que Ele me guiará para enfrentar tudo com suas palavras. Graças a Deus, você teve ainda mais fé. Tive. Mas sua família se opunha tanto. Compartilhar o evangelho com ela deve ter sido difícil. E foi. Quando cheguei em casa, minha esposa me ignorou. Mas eu sabia que era só por causa da influência do pastor sobre ela. Sabia que tinha de falar com ela sobre a obra de Deus dos últimos dias, para que conhecesse a verdade e não fosse enganada pelo pastor. Então, orei a Deus pedindo pela orientação dele. Depois, com paciência, disse palavras sinceras a ela. Eu disse: você e minha mãe devem investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e ler as palavras dele. Então poderão ver que é a voz de Deus, que são as palavras de Deus para a humanidade, e que Ele é o Senhor Jesus retornado. Se vocês não investigarem e não escutarem a voz de Deus, mas escutarem os rumores e as mentiras do clero, como acolherão o Senhor? Uma vez o Senhor Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Senhor é fiel. Contanto que busquemos de verdade, ouviremos a voz de Deus e acolheremos o retorno do Senhor. Como ela reagiu? Foi surpreendente. Ela ouviu em silêncio e não parecia tão resistente e contestadora como antes. Agradeci a Deus, sabendo que foi a orientação dele, e continuei falando com ela sobre a obra de Deus. No dia seguinte, compartilhei o evangelho com ela e minha mãe. Eu disse: sabem por que aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias? Porque eu li as palavras de Deus Todo-Poderoso e vi que eram a verdade, que são a voz de Deus. E tive a certeza de que Ele é o Senhor Jesus retornado. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso proferiu milhões de palavras, revelando-nos todos os mistérios de seu plano de gerenciamento de 6.000 anos e da Bíblia. E também como a humanidade se desenvolveu até o dia de hoje, como Satanás nos corrompeu, como Deus opera passo a passo para salvar a humanidade. Como Ele determina nosso desfecho e destino final. Que tipo de pessoa pode ser salvo e entrar no reino e quem será punido? Deus Todo-Poderoso nos contou tudo isso. Ele
também nos contou como o homem veio a ser corrompido por Satanás e a raiz da nossa resistência a Deus. Além disso, ele nos mostrou a senda para purificar os nossos pecados. Cada palavra é a verdade e tudo tem muito poder e autoridade. Deus Todo-Poderoso expressou tudo isso para nos purificar e nos transformar, para nos salvar completamente do poder de Satanás. Àquela altura, eu lhes perguntei: quem vocês acham que pode expressar verdade e salvar pessoas? Só Deus pode. Pessoas não possuem a verdade. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então continuei. Vocês deveriam ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Então verão que são a verdade, que são a voz de Deus e que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Se ouvirem um testemunho de que o Senhor retornou e não investigarem, mas condenarem por causa do que o pastor diz, arruinarão suas chances de acolher o Senhor. Isso seria uma pena terrível. Sim. Então, o que elas disseram? Quando ouviu isso, minha mãe disse: sim, você está certo. Deus criou a humanidade, então devemos ouvir o que Deus diz, não o que as pessoas dizem. Fiquei muito feliz quando ela disse isso, e dei graças a Deus Todo-Poderoso. Então ela me disse: uma vez pedi que o pastor orasse por nossa família, mas ele disse: seu filho não ouve o que nós do clero dizemos. Ele não pediu nossa permissão para seguir Deus Todo-Poderoso. Vocês nos ignoram. Portanto, não peça mais a nossa ajuda para seus assuntos familiares. Fiquei com tanta raiva quando ouvi essas palavras. Disse a ela: como membros do clero, eles deveriam liderar os crentes em investigar qualquer notícia do retorno do Senhor. Eles não só se recusam a fazer isso, mas ameaçam os crentes, impedindo que ouçam a voz de Deus e acolham o Senhor. Quais são os motivos reais deles? Não estão tentando manter todos firmemente sob seu controle? O Senhor Jesus amaldiçoou os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, os fariseus se opuseram e o condenaram para manter os judeus firmemente sob seu controle. Acabaram fazendo com que o Senhor Jesus fosse crucificado. Então foram amaldiçoados e punidos por Deus. O clero de hoje é igual aos fariseus. Recusam-se a buscar e investigar e afastam os crentes do caminho verdadeiro. Estão agindo como inimigos de Deus. No fim, eles também serão amaldiçoados e punidos. Então, dei testemunho sobre como devemos ouvir a voz de Deus para acolher o Senhor. E que esse é o único jeito de ser uma virgem sábia e saudar o Senhor. Então eu as exortei. Espero que investiguem a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e leiam as palavras dele, para ver se realmente são a voz de Deus. Eu odiaria ver vocês enganadas e controladas pelo clero. Vocês devem ter discernimento. Como elas reagiram a isso? Minha mãe me escutou, depois disse: você está certo. Sempre ouvi nosso clero temendo que você estivesse na senda errada. Por isso tentei impedi-lo de crer em Deus Todo-Poderoso. Mas vejo que sua comunhão é biblicamente sólida e que as coisas não são como o clero as retratou. Eu investigarei isso. E sua esposa? Ela ouviu atentamente o tempo todo. Depois, li palavras de Deus Todo-Poderoso para elas. E comunguei que seguir Deus é diferente de seguir o homem. Porque Deus está fazendo a obra dele de julgamento final na carne agora. E o significado da obra de Deus nos últimos dias. Depois de algumas sessões de comunhão, aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Ver as duas vindo para diante de Deus foi muito emocionante. E agradeci a Deus de coração. Foi tudo o amor de Deus. Graças a Deus. Antes elas se opuseram tanto à sua fé por causa do pastor. O fato de aceitarem o caminho verdadeiro e virem para Deus realmente foi a orientação de Deus. Foi sim, graças a Deus. Mais tarde, minha esposa se abriu comigo. Ela disse: eu oprimi você e até quis me divorciar.
E tudo porque dei ouvidos ao pastor. Sempre que eu ia à igreja, me dizia que você estava na senda errada e que devia retornar. Eu temia que ele estivesse certo, por isso discutia com você o tempo todo e não queria ouvir você. Mas depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e ouvir sua comunhão, vejo que é bem diferente do que tinha imaginado. Então ela disse: minha atitude com a nova obra de Deus me assusta. Eu estava lutando contra Deus e quase perdi a chance de acolher a vinda do Senhor. Ela pediu meu perdão, dizendo: não deveria ter tratado você daquele jeito. Quando ouvi minha esposa pedir perdão, fiquei comovido. Quase comecei a chorar. Fiquei muito grato a Deus. Houve muitos obstáculos no caminho ao compartilhar o evangelho com sua família. Verdade. Mas, graças a isso, pude sentir os esforços sinceros de Deus para salvar a humanidade. Ele permite que dificuldades aconteçam conosco, para expor nossa corrupção e para aperfeiçoar nossa fé nele. Às vezes, eu sofro e me sinto fraco, atormentado. Mas Deus nunca se afasta de mim e sempre me guia com suas palavras. Assim, vejo minhas visões equivocadas sobre a fé e aprendo verdades. O que fortalece minha fé em Deus é tudo a orientação de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.